Testando, um, dois. Aí, gente, entramos ao vivo para mais uma live do Amigo Jesus. Dessa vez a gente vai fazer novamente com o pastor Mateus e nós vamos falar sobre o Apocalipse. Então, a gente vai chamar ele aqui para a live e a gente vai começar a nossa live que vai estar aqui no Instagram e depois vai estar no YouTube. É isso aí, esperando o pessoal chegar e esperando também o pastor Mateus chegar. Aí, chegou. O Mateus entrar, ele já está entrando, gente. Em breve a gente vai começar a nossa live sobre Apocalipse, tema polêmico. Pode aí separar a sua pergunta para a gente ler depois. E aí, pastor, bom demais? E aí, beleza, cara? Beleza. Novamente a gente aqui, né, pastor? Junto novamente. Apresenta aí pro pessoal. Geralmente deve ter alguma pessoa que não conhece aí. Você dá uma apresentada pro pessoal. Eu sou Mateus, natural de Belo Horizonte, mas vivo aqui no Rio Grande do Sul já há 10 anos. Trabalho na Igreja Betânia, da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E gosto bastante da aula de escatologia. Isso é uma matéria que, desde que eu formei no seminário há 18 anos atrás, é uma matéria que eu dou aula disso e gosto muito disso. É um assunto que me interessa bastante, né? Então, acho que vai ser bacana esse nosso tempo junto aqui. É isso aí, Matheus. Vai ser muito bom mesmo. Para quem está entrando e não me conhece, o meu nome é Rafael Loures, eu sou administrador e desenhista da página do Amigo Jesus. Faço parte da mesma denominação que o Matheus, que é a Igreja Betânia, mas só que é de Belo Horizonte, que eu faço parte. Enquanto ele faz parte lá de São Leopoldo. E como a gente já viu, hoje é um assunto polêmico, que é Apocalipse, né? O Matheus gosta de dar aula, eu também gosto desse assunto, sobre escatologia. Estou escrevendo uma revistinha sobre o Apocalipse, tanto que o Matheus ele é o meu consultor teológico sobre a revistinha, e deve sair aí nos próximos anos aí sobre essa questão do Apocalipse, né, Matheus? A É isso primeira aí. pergunta que eu quero fazer, Matheus, por que é importante estudar escatologia? Porque tem muita gente que acha que não é importante ler o Apocalipse ou estudar escatologia, que eu já conversei com muitas pessoas, às vezes elas falam assim, eu não vou estudar escatologia não, porque é muitas linhas, é muitos pensamentos, dá muito trabalho e tudo mais, aí a pessoa abre mão de estudar escatologia, ou então a pessoa tem medo de ler o Apocalipse, porque ela acha que vai ter muito sofrimento, que o livro do Apocalipse é ruim, então acaba não lendo Apocalipse. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta, por que é importante estudar escatologia e por que não ter medo do Apocalipse? Eu acho que a primeira resposta para isso é a resposta que o próprio Jesus deu, que a gente lê lá no capítulo 1 de Apocalipse, né? Quando Jesus aparece, porque Apocalipse, a palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, né? É só um termo normal do grego, né? Quando eles falam assim, hoje a gente usa fazer chá de revelação para o neném quando vai nascer, vai saber se é menino, menina, né? Em grego o cara ia falar, é um chá de apocalipse, né? Porque é o que significa a palavra. Eles usam a palavra assim no dia a dia, só pra gente que fica com essa aura assim misteriosa da coisa, né? Mas bem no iniciozinho do livro fala que a revelação de Jesus Cristo. Então, quem falou aquilo foi Jesus. O livro de Apocalipse foi ditado por Jesus e orientado por Jesus. E bem no iniciozinho fala assim que é bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras desse livro. Então, eu acho que a primeira coisa que é relevante da gente estudar e da gente conhecer o livro é que a gente vai ser bem-aventurado se fizer isso, vai ser abençoado por Deus se fizer isso, né? Então, quem não quer ser abençoado por Deus? Eu acho que isso por si só
já valeria toda a pena da gente conhecer o livro. E, além Verdade. disso, tem a questão de que o Apocalipse dá um norte para nós a respeito da nossa história humana e nos ajuda a entender muita coisa que está acontecendo, porque são preparativos para algo maior que vai acontecer, e isso nos ajuda a nos posicionarmos diante de uma série de coisas que está acontecendo hoje, né? Então, Uhum, nada que está acontecendo hoje é aleatório. Tem forças conduzindo as coisas para acontecer, nem sempre uhum. são forças de Deus, né? E a gente muitas vezes toma lado nessas batalhas, né? É E se a gente verdade. não conhece o Apocalipse, a gente tende a tomar o lado errado muitas vezes. Verdade. Matheus, eu até, quando você falou aí, o chá de revelação, que o grego ia chamar chá de apocalipse, quando tiver filho, eu vou colocar lá, chá de apocalipse. De Apocalipse, né? Chá de Aí, apocalipse. aí, todo mundo aí. É verdade. A gente está aqui, ó, com o Arley, ele entrou, a Dani entrou, SomaCast, a Daiane, a Pete e o Koal, nome japonês, difícil de falar. A Elaine entrou também. Fala, pessoal. A segunda pergunta que eu quero fazer, Matheus, é o seguinte: como a gente está vivendo um tempo de pandemia, eu vi muitos cristãos falarem que a gente já está vivendo o apocalipse. Eu acho que não está vivendo o apocalipse. Mas eu gostaria que você respondesse essa pergunta para a gente. A gente está vivendo uma grande tribulação já de uma vez ou ainda não? Não, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente vê assim que a história humana ela vai caminhar por um tempo indefinido até um momento específico, e a partir desse momento específico nós temos datas que marcam como que vai terminar a nossa história, pelo menos da nossa era aqui, da nossa criação. Se a gente pudesse falar assim, de Adão até o juízo final, né? E dentro desse contexto, a tribulação, a grande tribulação, quando ela começar, ela vai estar dentro de uma contagem regressiva, tanto para a volta de Jesus, quanto para o juízo final. Então, assim, nós não entramos nessa contagem regressiva ainda, e isso é muito tranquilo da gente observar, porque quando a Bíblia fala sobre a grande tribulação, isso que a gente está passando agora vai ser fichinha, perto do que vai estar acontecendo, né? Na grande tribulação, o caos ele vai ser tão grande na Terra, e vai ser tanta morte, e guerras, e tormentas, e etc., que no processo disso tudo acontecer, 2/3 da população mundial vão morrer, né? Então, o corona mata 0,8% das pessoas, 0,5% das pessoas. Agora, quando Jesus vai falar sobre o tempo do fim, os discípulos perguntaram para ele assim: já é agora que é o tempo do fim? Jesus falou assim: não, antes do fim é necessário que algumas outras coisas aconteçam, né? E dentre essas outras coisas, Jesus vai usar uma outra analogia que a gente podia usar como chá de revelação também, porque Jesus ele vai falar do princípio das dores, que é uma expressão de gravidez, né? O princípio das dores, no contexto de Jesus, era como eles chamavam das contrações que a mulher tem antes de ganhar o neném. Então, a grande tribulação é o parto, que é aquela coisa horrível, aquela dor impressionante, que depois que nasce o neném é uma coisa boa, porque depois da grande tribulação Jesus vai voltar, e isso vai ser uma coisa boa, né? Mas antes do parto propriamente dito, que é o momento de tormento atroz, tem as contrações. Então Jesus ele usa essa comparação das contrações para falar que vão existir antes da tribulação contrações que vão sinalizar, olha, depois de muitas contrações, aí Jesus vai voltar e vai ter a grande tribulação. Como contração,
a gente vê no próprio caso de uma gravidez, né? As contrações elas começam mais espaçadas. A mulher tem uma contração, aí fica um tempão, aí daqui a pouco tem outra contração, aí fica mais um tempo, aí depois tem uma contração mais forte, daqui a pouco as contrações é de hora em hora, daqui a pouco é de 30 em 30 minutos, daqui a pouco é de 10 em 10 minutos e vai nascer. Então, a gente está vivendo uma contração. É um princípio das dores, é uma desses sinais de que o mundo caminha para uma conclusão, a história humana caminha para uma conclusão, mas ainda não é a tribulação, não é a dor propriamente dita. Acho que você já acabou respondendo a pergunta que a Elaine fez. Ainda estamos nos princípios das dores ou já estamos à porta de uma apostasia e manifestação do anticristo? Não, ainda estamos é o princípio das dores e, a meu ver, é o princípio do princípio. A gente ainda está vivenciando assim, porque o princípio das dores ele começa com coisas como essas que a gente está vivendo agora, mas quando ele tiver na sua conclusão, e isso ainda de princípio das dores, a gente vai ter tido 1/4 da população mundial morta, a gente vai ter tido um colapso econômico total, a gente vai estar num nível de fome que, se a gente fosse trabalhar em dinheiro nosso, calcular para o dinheiro nosso aqui, a gente estaria assim, ó, um pão de sal estaria custando, se a gente fosse colocar em dinheiro nosso, um pão de sal estaria custando R$ 55. Então você imagina, se você tiver que ter R$ 55 para comprar um pão de sal. É muito. Inflação só anual. muito rico que vai conseguir comer o mínimo. E isso a gente vê lá no terceiro selo do Apocalipse, né? Quando fala que o terceiro selo é aberto, fala que uma medida de trigo vai estar custando 1 denário. Então é a partir dali que a gente pode fazer esse cálculo. Então você imagina a inflação que vai estar, a fome que vai estar, né? Então comer um bife nem se fala, né? O cara para comer verdade. vai ter que gastar R$ 55. Então muita gente vai estar passando uma fome violenta, vai estar um caos o planeta, né? É verdade. Uma coisa que eu fiquei pensando quando veio essa questão do corona, eu acho que até cheguei a comentar com a minha mãe, eu falei assim, nossa, se a gente já está assim com o corona, imagina quando acontecer a grande tribulação, como que a gente vai estar? A gente vai ter que ter muita resiliência também. Ainda mais que eu já li no Apocalipse que parece que dá a entender que tem cristãos que estão destinados para a espada, ou seja, morrer pelo Senhor, e tem cristãos que estão destinados a ficar presos. Aí é essa questão, saber qual dos dois a gente vai ser quando chegar. E aí eu gostaria que você falasse para a gente, Matheus, sobre a questão dos selos e da trombeta, qual que seria, assim, a cronologia, basicamente, desses acontecimentos e tudo mais, dessas trombetas e desses selos ou das taças que acontecem. A forma da gente fazer o cálculo disso e analisar Apocalipse cronologicamente, a gente sempre tem que colocar Apocalipse por trás do texto de Mateus 24. Tá? Mateus 24, que é quando Jesus fala para os discípulos a respeito do fim, é que nos dá o norte de como que a gente pode fazer o cálculo e entender o que vem depois do quê. Quando a gente olha para os selos em Apocalipse, os selos eles estão encaixados dentro do princípio das dores. Os selos não são a grande tribulação. Então, assim, os selos eles podem ser abertos até mesmo dentro de um período de 10 anos, 20 anos, 40 anos. Você pode abre um selo, passa 10 anos, abre um outro selo, passa mais 5, abre um outro selo e assim por diante. Então, os selos eles não estão encaixados dentro de um período de
de tempo específico. Tá? No meio desses selos abertos, a gente tem, abre-se a contagem da última semana de Daniel, aí a gente tem que ir lá para Daniel capítulo 9 para poder fazer essa análise. Abre-se aquela contagem, que é uma contagem de 7 anos, é um período bem específico que isso vai acontecer. E na metade desses 7 anos, quando tiver faltando 3 anos e meio para terminar o período de 7 anos, é que a gente tem o que a gente chama de grande tribulação. Então, a grande tribulação, o próprio Jesus em Mateus 24 fala que o tempo foi abreviado, ele vai ser um tempo curto, né? Porque senão ninguém se salvaria. Ela vai durar 3 anos e meio. Dentro desses 3 anos e meio é que nós vamos ter as trombetas e as taças acontecendo. Porque as trombetas e as taças, elas não são 14 eventos. Se você analisar a primeira trombeta e a primeira taça, a segunda trombeta, a segunda taça, a terceira trombeta, a terceira taça, elas são causa e efeito. Então, acontece um negócio, por exemplo, vi uma estrela caindo do céu na terra sobre 1/3 das fontes das águas. Tá? É lá na segunda ou na terceira trombeta, se eu não me engano. Aí, a segunda taça é todas as águas se tornaram em sangue. Aí vem na terceira trombeta. Eu vi que caiu uma montanha no mar e 1/3 das águas se tornaram em sangue. Aí na terceira taça, todo o mar se tornou em sangue. Sempre existe uma relação. A quinta trombeta. Abri e saiu um bicho esquisito lá, um gafanhoto, não sei o que picou as pessoas. E as pessoas sofriam muita dor e era muita dor e muita dor. A quinta taça, as pessoas sofriam muita dor e remordiam a língua por causa da sua dor. Então, não são 14 eventos, são 7 eventos onde você tem causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, acontecendo ao longo de 3 anos e meio. Que interessante, Matheus. E esses gafanhotos também, o pessoal fala muito deles. Eu já vi gente falar que os gafanhotos eram helicópteros do governo. Mas o que seria? Eu acho que é mais provável que seja mesmo um vírus ou uma bactéria, né? Até pela descrição que ele faz, um ser bem esquisito. E a minha percepção daquilo ali é mais que é uma situação voltada para um mal que vai atingir as pessoas, uma doença que vai atingir as pessoas, que vai causar aquele nível de dor que elas vão estar passando ali. Porque é uma coisa muito dolorosa, né? O Coleart, ele perguntou, tem relação dos selos nos tempos de hoje e onde se aplicam? Entendendo que o Apocalipse é escrito em simbologias. Eu entendo que ainda a gente não tem os selos abertos, porque o primeiro selo do Apocalipse, ele fala sobre o primeiro movimento político que o anticristo vai fazer quando o mundo estiver entrando num caos, que é a partir desse primeiro movimento, vai ter uma guerra a nível mundial, e que ele sai vencedor dessa guerra. É quando ele consegue começar a implantar essa política de governo único, né? E que é interessante porque a gente já observa sinais disso em várias falas de... teve um dos ministros da Inglaterra, dos ex-primeiro-ministros da Inglaterra que falou sobre isso, tem outros líderes de países no mundo que falam, puxa, a gente tinha que ter um governo global para coordenar essas ações e não sei o quê. A gente sabe que isso não vai acontecer hoje, porque o que o corona está fazendo, ele não tem um impacto suficiente para os países se submeterem a um governo global. Mas quando a gente estiver naquele caos de fim de princípio das dores, o primeiro selo o anticristo aparece no cenário político e ele começa a se movimentar politicamente para, no final desse processo, assumir o controle, que vai ser esse controle dos 7 anos que Daniel fala. Então, nós ainda não estamos no primeiro selo de Apocalipse. A gente está no princípio das dores de Mateus 24 até o versículo 14. Eu também creio que
eu também creio que a gente está no princípio das dores também. E ele fez até uma, falando aí, ó, entendendo que o Apocalipse, aqui, ó, você acredita que nós vamos vivenciar o início da tribulação? Aí eu acho que é bom enganchar também com a questão do arrebatamento, Matheus, sobre Aham. que hora que você crê que vai acontecer e onde que tem uma menção do arrebatamento no Apocalipse, no livro. Certo. Eu não tenho como dizer se a gente, essa geração nossa em si, vai vivenciar o início da tribulação. Ela tem uma coisa que impede isso de começar a acontecer, que Jesus fala lá em Mateus 24:14, que é a pregação do evangelho em todo o mundo. Tá? Então Jesus fala, enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, ele não permite que as coisas aconteçam para iniciar o período de grande tribulação e anticristo e aquela coisa lá toda. Então, se isso acontecer na nossa época, se a gente conseguir cumprir o mandado de Jesus de evangelização mundial, a gente vai vivenciar isso aí. E vai poder estar próximo da volta de Jesus. O Apocalipse diz que o arrebatamento e a volta de Jesus vão acontecer no mesmo dia. Então, existe uma teoria que foi desenvolvida no século XIX, que é chamada de pré-tribulacionismo, que diz que Jesus viria, arrebataria a igreja e teria a grande tribulação, e aí depois Jesus voltaria no final da grande tribulação. Essa é uma teoria que a gente não encontra respaldo bíblico forte nela. Você precisa criar muita forçação de texto bíblico para você poder ter essa teoria. A passagem do Apocalipse que a gente tem mais clara a respeito da volta de Jesus é lá em Apocalipse 16, quando termina os eventos da sexta taça, ou seja, vai ser tocada a sétima trombeta, que Paulo fala em 1 Coríntios 15, que quando tocar a última trombeta, é que os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados, então vai ter o arrebatamento. E aí a gente vê que lá no capítulo 16, no versículo 15, fala assim, João está fazendo uma narrativa, ele está contando o que está acontecendo para começar a batalha do Armagedon, e aí abre parênteses, ou seja, ele para a narrativa e Jesus fala uma coisa, e ele fala assim, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado e santo aquele que guarda as suas vestes. Aí termina o parênteses e João fala, então o anticristo o diabo reuniu os exércitos no local que se chama Armagedon. Essa expressão, eis que venho como ladrão, é a expressão que Jesus usa em Mateus, capítulo 24, para falar do arrebatamento. Porque ele fala, eu vou vir como um ladrão, e se você não cuidar a hora que eu venho, você vai ser surpreendido. Então, dois vão estar num lugar, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Dois estarão numa cama, um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Então, quando Jesus, em Mateus, fala sobre arrebatamento, ele usa a analogia do ladrão. Em Apocalipse, essa é a única passagem que fala sobre eis que vem como ladrão. Então, é a referência que Jesus deixa uma deixa ali sobre o arrebatamento acontecendo. E isso é quando a tribulação está acabando, o Armagedon vai acontecer, Jesus vai voltar e também lá em Mateus 24, Jesus fala que logo depois da tribulação daqueles dias, o sol não dá a sua luz, a lua não dá a sua luz, as estrelas caem no firmamento, e eu enviarei os meus anjos para recolher os escolhidos dos quatro cantos. Então é o arrebatamento que está acontecendo ali, depois da tribulação. Interessante, Matheus. É uma questão muito interessante, sem contar também que a Bíblia, pelo menos pelo que eu leio, ela parece mostrar realmente que a ressurreição dos mortos é simultâneo com o arrebatamento. Sem contar também que, ó, o Marcos falando que chegou atrasado. Entra aí, Marcos. Sem contar também que Paulo também ele fala que é ao tocar na última trombeta. Ele não fala assim, sim, gente, é no início. Ou então, gente, é no meio. Ele faz uma referência sobre a questão de ser literalmente
a única trombeta, e se não me engano, acho que lá em Tessalonicenses, quando ele fala também sobre o arrebatamento, ele coloca o arrebatamento como a conclusão dos fatos Exato. da tribulação. Tem também um texto que o pessoal usa muito, né, Mateus, para falar que é no início, que é aquele que vai livrar a igreja da tribulação, que aparece, eu acho que é uma das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Você poderia Uhum. esclarecer um pouco esse texto? Por que ele não deve ser usado na questão do arrebatamento? Uhum. Esse texto ele é utilizado em Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano, versículo 10, fala lá para a igreja de Filadélfia, né? Que fala assim: porque você guardou a minha palavra, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Tá? Todas as vezes que a gente analisa tanto as trombetas quanto as taças, você vai ver assim, por exemplo, vamos pegar a quinta trombeta. E aí abriu o poço do abismo e veio os gafanhotos lá que vão atormentar as pessoas e não sei o quê. E fala assim, e foi-lhe dado ordem que não fizessem isso com quem tem um selo de Deus sobre a fronte. Aí depois fala lá que sobre o trono da besta derramou e as pessoas sofreram. Aí depois vai falar de outra praga, vai falar que isso não atingiu quem tinha o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, tem pessoas que estão aqui na Terra vivas, que é a igreja, que tem o selo de Deus, que não é atingido por essas pragas. Então, não é que a igreja foi arrebatada e foi retirada. É a mesma coisa que acontecia com o povo de Israel no Egito. Deus mandava as pragas no Egito para o Egito, mas não atingiu o povo de Israel. Mas eles estavam lá. Agora, o faraó ficava com raiva daquilo e perseguia os hebreus no Egito. Então, o que acontecia? Lá em Apocalipse 13 fala que a besta vai tentar, o anticristo vai tentar perseguir Israel e Jesus, não vai conseguir e vai se voltar contra a igreja. E fala que foi-lhe dado pelejar contra os santos e prevalecer. Por quê? As pragas do Apocalipse não atingem a igreja, mas o anticristo tem poder para matar a igreja, para matar os cristãos, para prender os cristãos, para perseguir a igreja. Então o texto fala que Deus não vai punir os cristãos com as pragas dele, mas a perseguição vai acontecer naturalmente. É isso aí. Lá em Daniel também tem a passagem que fala sobre o anticristo, que ele vai ter essa questão de conseguir vencer os santos. E lá em Apocalipse isso é repetido novamente. Sem contar também, se a gente for observar, naquele texto que os mortos da grande tribulação estão chegando lá no... O que dá a entender é no céu, e eles estão debaixo do altar e estão clamando a Deus, Deus, vinga a nossa morte e tudo mais. O que dá a entender é que eles estão chegando da grande tribulação, estão chegando desse momento. E eles estão chegando não do arrebatamento, eles estão chegando de morte morrer. mártir. E Morte aí mártir. Deus fala para eles assim, calma, porque ainda vai chegar mais gente, né? Ainda precisa morrer o resto das pessoas que vão morrer, vai chegar mais gente. E aí tem uma coisa interessante, que a Bíblia fala que o arrebatamento e a ressurreição dos santos é no mesmo momento. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão transformados. Se tiver tido arrebatamento antes da tribulação, como que esses sujeitos que estão morrendo, e Deus está falando, calma que ainda vai chegar mais gente, vão ressuscitar, se já teve a primeira ressurreição, e Apocalipse 20 fala, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque quem vai para a segunda ressurreição está indo para o inferno. Né? É verdade. Então, não pode ter uma primeira ressurreição em um arrebatamento e depois gente salva na tribulação, porque quem participar da segunda ressurreição vai ir para condenação, não vai ser para salvação. É isso aí. Sem contar também, Matheus, que o pessoal ia perceber, né? Todo mundo sumiu. Meu Deus, todo mundo que sumiu é cristão. Aí eles iam desconfiar. Não ia ter uma questão assim, sumiu e a gente vai continuar praticando as mesmas coisas e tudo mais. Eles iam desconfiar que o pessoal iria sumir. Aí tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui, que eu vou tentar voltar. A Luciane Loures falou assim, fale sobre a marca da besta.
besta. O que que é essa marca da besta? É uma marca espiritual? Vai ser um chip? Vai ser o cartão de crédito? Vai ser sei lá o que? Dá para inventar ainda? É literal? É simbólica? É literal e simbólica? Luciane Loures é minha amiga Lu, né? Sua mãe. É, minha mãe. Beijão, Lu. Beijão, Lu. A marca da besta, a gente não tem como hoje ainda afirmar o que, que é que ela vai ser, tá? Antes achavam que iam mesmo tatuar o número na mão e na testa, depois acharam que era o código de barras. Hoje a hipótese maior é que é o chip, né? Até poderia vir a ser, porque a marca da besta vai ser uma coisa que é através dela que as pessoas vão poder comprar e vender, né? Então, o comércio, o dinheiro, a troca, ela vai tá vinculada à pessoa possuir aquela marca, né? No que nós temos de tecnologia hoje, seria um chip, que seria instalado nas pessoas para as pessoas poderem fazer as suas transações comerciais. Pode ser que a tecnologia vai avançar mais daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, e vai ser uma outra coisa. O que a gente sabe é que ela vai ficar na mão direita ou na testa, e isso vai ser, o código dela vai ter o 666 envolvido de alguma forma, né? Então essas são as coisas que a gente consegue saber a respeito da marca. Então a ideia é, se pedirem para te colocar uma coisa na testa ou na mão direita, que você precisa daquilo para poder comer e para poder comprar e vender, não faz. Porque isso é a característica do que vai ser a marca da besta. É interessante, tem umas outras perguntas aqui também. O tio Show de Alexandre Loures falou o seguinte: tem como saber quem são os escolhidos? Não tem. Não Isso tem. aí, isso aí eu sei se eu sou ou não, e Deus sabe quem são todos os outros. A Bíblia fala que a gente pode ter alguns sinais disso, porque a gente conhece a árvore pelos frutos, né? Então você consegue perceber que algumas pessoas que fazem, vivem uma vida piedosa, uma vida cristã, vivem uma vida de amor pelas outras pessoas, e isso é a principal marca que Jesus fala, né? Ele fala, eles vão reconhecer que que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor um pelos outros. Então, a questão de saber o escolhido, essa é um dos grandes sinais que a gente consegue identificar numa pessoa cristã, genuinamente cristã ou não, se ela de fato tem amor no coração dela, na vida dela, pelas pessoas, né? Agora, de verdade, assim, eu consigo saber de mim, porque eu conheço a minha própria vida, então eu sei como é que eu tô, como é que eu não tô, né? E eu posso mais ou menos imaginar das outras pessoas, mas saber isso aí. mesmo é com Jesus. Tem até aquele versículo lá em Romanos que fala que o Espírito Santo testifica se somos filhos de Deus. Então, ele testifica para a gente, né? Mas só que ele não vai falar para você do outro. Outra pergunta que tem aqui é o seguinte. É do Marcos. Ô, Félix, quanto tempo, cara? Saudade do ser. A causa da igreja perseguida. Eu não entendi muito bem a pergunta, se você puder explicar para a gente depois. O Kairos ou uma igreja menos parecida com Cristo? É isso mesmo, Marcos, que você perguntou? Você conseguiu entender, Matheus, essa pergunta? Não, não entendi. Deixa eu voltar aqui para eu ver a pergunta. Não entendi. Kairos é uma expressão grega que significa tempo, né? Agora, não sei o que ele quis dizer com essa expressão. Marcos, se você puder fazer a pergunta em outras palavras para a gente entender, acho que seria melhor. Tem uma pergunta da Ana Júlia que fala o seguinte: gostaria de saber se a parábola das 10 virgens tem alguma relação com os 1000 anos de tribulação. Que as 5 virgens lá ficam, as 5 entram e tudo mais. É Mateus 25 lá. Na verdade, as parábolas de Mateus 25, elas não são necessariamente... o foco de Jesus, na verdade, com essas parábolas, elas não são escatológicas, elas não são para marcar um fato escatológico propriamente dito, mas as parábolas, que é tanto a dos talentos quanto a das virgens,
Essas parábolas elas são para falar a respeito de, bom, depois que Jesus falou como que vai ser o fim, depois que Jesus falou o que vai acontecer e etc., é como se Jesus voltasse, porque os discípulos perguntaram assim, quando que vai ser o fim de todas as coisas, o fim do mundo, que vai restaurar Israel, não sei o quê. Aí Jesus conta sobre o global, e depois nessas parábolas, é como se ele voltasse para Pedro e falasse assim, bom, Pedro, agora eu preciso falar com você. Ô André, eu preciso falar com você. Jesus volta para o individual, ele sai do macro, ele volta para o micro, para poder falar a respeito de posicionamentos que nós adotamos. Então, na parábola dos talentos, ele vai falar sobre como é que você vive a sua vida com os talentos que Deus te deu, né? Se você investe nisso para o seu benefício próprio, ou se você investe nisso para o reino de Deus. E na parábola das virgens, ele vai falar sobre pessoas que vivem uma vida precavida e pessoas que vivem uma vida despreocupada. E aí ele usa uma analogia, que é a analogia do casamento, aonde na parábola ele não está falando sobre Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. Ou as virgens, a igreja, ou alguma coisa nesse sentido. Na parábola, Jesus pega uma coisa que era do cotidiano deles e mostra como que é importante a gente tomar determinadas precauções na vida, que é a ideia de santidade, né? O óleo representa a santidade, de você cuidar da sua vida pessoal, da sua vida espiritual, das coisas que você faz, porque você não sabe quando que você vai precisar. Então, aquela ideia que assim, eu vou vivendo minha vida aqui tranquilo e daqui a pouco, quando Jesus chegar ou qualquer coisa assim, eu peço perdão, eu me arrependo, conserto minha vida e não sei o quê. A parábola das 10 virgens é para mostrar que pode ser que isso não vai funcionar, de você viver uma vida despreocupada. Então, É ela não verdade. é uma parábola que aponta para um fato escatológico. Ela aponta para uma situação individual, uma situação pessoal. É isso aí. O tio Xude, Alexandre Loures, perguntou: quem morre hoje vai para onde? Porque Jesus na cruz disse que hoje ainda estará comigo no paraíso. Ah, até na época de Jesus, quem morria, todo mundo ia para o inferno, que em grego era Hades, ou em hebraico Sheol, a palavra, e nesse lugar, lá no Hades, existia um local de tormento e um local onde as pessoas ficavam mais aliviadas. Mas era no inferno, ninguém ia para o céu, ninguém ia para o paraíso. Quando Jesus morreu, Paulo fala em Efésios capítulo 4, que ele desceu lá no Hades, ele pegou as pessoas que tinham morrido no passado, crendo que um dia Deus ia enviar o Messias para salvar eles, e ele vai lá no Hades, ele busca essas pessoas e leva essas pessoas para o paraíso, leva essas pessoas para o céu. Então, o ladrão na cruz é o primeiro sujeito a morrer crendo em Jesus depois que Jesus morreu na cruz. Então, ele já não foi para o Hades, ele foi direto para o paraíso. Então, hoje, quem morre salvo em Cristo vai para o paraíso, aguardando Jesus voltar para ressuscitar e viver com Cristo aqui na terra para sempre. E quem morre sem Cristo vai para o Hades e fica aguardando o juízo final para poder ressuscitar e ser lançado no lago de fogo, que é o inferno É, piorzão. Assim. Existem 4 palavras, vamos dizer assim, para inferno na Bíblia que se referem a 2 ambientes diferentes. A 3 ambientes, desculpa, 3 ambientes diferentes, que é o inferno de hoje dos homens, o inferno de hoje dos anjos e o inferno lago de fogo, que um dia os anjos e os homens que estão aprisionados vão ser lançados lá. é isso aí. O Colearte aqui falou: o tempo humano diferente do tempo de Deus. Sobre a pergunta lá do Marcos, a gente entendeu isso. O que a gente queria saber era sobre a relação que tem a igreja perseguida com a pergunta que ele fez. A Bia entrou. Ô, Bia, quanto tempo? Deus abençoe. Outra, a sua irmã, Radassa Rett, ela falou assim: é por isso que os católicos acreditam no purgatório? Não, a ideia do purgatório
ela foi desenvolvida teologicamente ao longo do tempo, ela não tem uma relação bíblica propriamente dita. Eles pegam um texto de Macabeus, que é um dos livros apócrifos do Antigo Testamento, bem isolado, que fala sobre a necessidade de você fazer sacrifício pelas pessoas que morreram, para você salvar as pessoas que morreram. Então a Igreja Católica ela pegou esse texto e ela foi desenvolvendo ao longo de séculos uma ideia de que o cara que morria com Jesus, crendo em Jesus, mas não estava santo, não tinha santificado a vida dele, ele iria para um local intermédio, porque ele não podia ir para o céu direto, porque ele não estava santo, ele morreu em pecado. Então ele iria para um local intermediário para purificar esses pecados, para que ele então pudesse ficar santo e entrasse no céu. E ele se purificaria ou pelo sofrimento dele nesse local de tormento, de purgar pecados, tá? Ou ele também se purificaria se pessoas vivas orassem a Deus, ou ofertassem a Deus, ou fizessem sacrifícios a Deus em homenagem a essa pessoa que tinha morrido. Então é como se essas pessoas vivas também pudessem pagar uma parte da pena dessa pessoa. E aí ele iria sair do purgatório e ser salvo, e ir para o céu depois. Mas aí no restante da Bíblia não tem nenhuma referência ao purgatório, tanto que lá em Hebreus fala que é necessário que o homem morra uma vez e logo depois disso enfrente o juízo. Aí o gráfico Folha de Ouro ele fala assim: nós reconheceremos os nossos amigos e parentes no céu, vai ser tudo zero. Tudo do zero. Não, a Bíblia ela dá indícios para nós que nós vamos reconhecer. Nós vamos reconhecer todo mundo e não só reconhecer os nossos amigos ou parentes, como vamos reconhecer todo mundo que está lá. E isso a gente tem um vislumbre disso, por exemplo, quando a gente vê no Monte da Transfiguração que o Moisés e o Elias aparecem para conversar com Jesus e o Pedro identifica eles e eles sabiam quem um era e quem o outro era. Então, quando a gente chegar lá no céu, a gente não só vai reconhecer os parentes próximos nossos, como a gente vai reconhecer os personagens que a gente leu sobre eles na Bíblia também. Né? Então, o que a Bíblia mostra para a gente, por exemplo, esses que você citou lá, que estavam lá no céu, e falaram assim, até quando o Senhor não julga a gente, os que morreram, os mártires ali do Apocalipse? Quando o Senhor não julga dos que mataram a gente. Então eles lembraram, inclusive, o jeito que eles tinham morrido. Então a Bíblia não traz a ideia para nós que a gente vai ter a mente apagada a respeito das coisas que aconteceram aqui. Isso é uma confusão que é feita baseado num versículo que fala na Bíblia que as coisas antigas passaram e não se terão mais memória delas. Mas a ideia nessa passagem, ela não é que a mente da gente vai ser apagada, tipo no MIB, que a gente vai ganhar um laserzinho ali e vai esquecer tudo. A ideia é que o sofrimento que a gente vivenciou aqui não vai acontecer mais. A gente não vai passar por esse sofrimento. É tipo assim, a gente vai falar, puxa, é impensável aquilo que já aconteceu na vida da gente alguma vez. Então, é nesse sentido que esse versículo aparece, e às vezes ele confunde um pouco a gente. Tem aquele versículo também que fala que Deus enxugará do olho toda lágrima, né? Vai enxugar. Sim. É porque tem lembrança. É porque tem lembrança, exatamente. Exatamente. O Jonatas Fagundes falou, vou querer dar um UPA em Paulo. Não sei o que é UPA. Ô, Matheus, outra coisa. Um abraço apertado. Então tá bom aí. A gente aprendeu sobre o que é um UPA. Ô, Matheus, outra coisa que eu gostaria de te perguntar sobre a questão também que o pessoal fala, aquilo que tem que ser tirado lá em Tessalonicenses, pessoal não, Paulo fala, para então vir o anticristo. Aí tem muita gente que fala que é a igreja, tem gente que fala que é o Espírito Santo. Eu vi uma posição teológica que fala que é a questão da graça comum de Deus ser diminuída, e com essa graça comum for diminuída, então vem o filho da perdição, que é o anticristo, que já não vai ter a graça de Deus para impedir que o mal seja total, então ele vem e aparece, então ele pode aparecer.
Porque eu não creio que vai ser igreja e não creio que vai ser Espírito Santo. Porque como é que a igreja vai suportar a grande tribulação e os judeus vão se converter sem o Espírito Santo? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acredita que é e explicasse um pouco esse texto. Para mim, essa explicação que você deu, ela faz todo o sentido quando a gente analisa o contexto de Tessalonicenses, analisa o contexto geral das coisas, porque se o Espírito Santo sair, as pessoas elas não se arrependeriam mais. Elas não conheceriam Jesus mais, não aceitariam Jesus mais, e a gente vê claramente que isso vai estar acontecendo durante aquele período também. Agora, para mim, essa graça comum que vai ser afastada e vai haver a permissão para o anticristo atuar, ela está mais profundamente ligada com a tolerância que Deus tem para que o evangelho seja pregado em todo mundo. Né? Então, ele está segurando para isso não acontecer. O evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Quando isso acontecer, vai ser afastado aquele que o detém, para que então o anticristo possa se manifestar como anticristo e possa começar de fato a fazer as maldades dele, né? Propriamente dito. É isso aí. A Aline perguntou assim: quem morre hoje, dorme ou está em algum lugar? E você já respondeu aí. Quem morre hoje está em algum lugar. Né? Pode estar no paraíso, e a gente vê que as pessoas lá em Lucas 16, por exemplo, elas conversam, elas lembram das coisas que aconteceram, né? Ou pode estar no inferno, como o caso lá do rico, junto com Lázaro, que fala assim, meus parentes estão vindo para o inferno também, vai lá, pai Abraão, manda alguém lá para salvar eles. Tanto que quem morre, além de estar consciente, ainda tem consciência do que está acontecendo aqui na Terra. Né? A pessoa não fica alheia ao que está acontecendo aqui no mundo. Né? Então, todos os momentos que a Bíblia apresenta a situação de alguém que não está na Terra mais, essa pessoa está consciente, ela sabe o que está acontecendo, ela está conversando, ela está sentindo. Né? Então, isso tudo está constantemente ocorrendo com ela. É isso aí. Tanto que lá em Apocalipse, as almas também que estão lá debaixo do altar, lá no céu, eles também estão conscientes que está tendo uma grande tribulação aqui na Terra e a igreja está morrendo. Agora, Matheus, eu gostaria de te perguntar sobre o anticristo. Tem muita gente que fala que diversas personalidades é o anticristo, que é o Papa, eu já vi gente falando também que é aquele presidente da França, o Nicolai. Que é várias pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco do anticristo, como que ele vai ser, como que ele vai aparecer e as características dele, de onde vai ser, como que vai ser, entendeu? Para a gente também não ficar nessa coisa de ficar atirando para todo lado e vendo quem que é o anticristo. Quando o anticristo surgir, né, a principal característica que a gente vai identificar nele é que o poder do mundo vai ser entregue a ele, ele vai ser uma pessoa anti-Deus declaradamente, ele não vai ser nem assim, todas as religiões são boas, e nada nesse sentido. Então, por exemplo, o Papa não é o anticristo, porque o Papa, por mais que ele fale um monte de bobagem, ele fala em Deus. Né? Então, ele não fala para as pessoas abandonarem Deus, ele dá uma outra ideia de Deus, que não é uma ideia bíblica nem correta. Esse Papa agora, né? A gente teve papas melhores aí no passado, mas esse Papa agora, que é um Papa comunista, ele é um cara que fala as coisas sobre Deus, a respeito de Deus, totalmente deturpadas, mas ele fala em Deus. Né? Outros falam que tem que respeitar todas as religiões, não sei o quê. O anticristo, ele não só não vai respeitar nenhuma religião, como ele vai, em determinado momento, declarar que Deus é ele. E as pessoas têm que adorar ele, têm que reverenciar ele, servir ele nesse sentido. A Bíblia em Daniel, dá a entender duas características que a gente poderia observar no anticristo. Uma que ele vai ser judeu, ele vai ser de descendência judaica, tá? E outra que ele vai ser homossexual. Então, são duas características que Daniel aponta para essa figura. Né? Agora, judeu homossexual tem um monte, né? Então a gente tem que ver
todas essas outras características convergindo para ter ele com essa liderança e esse desprezo completo a Deus ou qualquer outro Deus, né? E falando que é Deus ou uma divindade. É isso aí. Ele vai ser tipo uma imitação satânica daquilo que Jesus foi aqui na Terra. Tipo, Essa questão. É um tipo, ele vai tentar se colocar no lugar. Anticristo não é só aquele que é contra, é aquele que vai se colocar no lugar. Então ele vai ser esse tipo de Deus sou pessoa. eu. O Por isso que Salvador vai ser sou eu. judeu, essa questão toda. Aí, ó, quem vai para o paraíso? A alma quem vai para o paraíso é a alma das pessoas? Nesse momento né? O corpo fica aqui na Terra, é aquilo que fala lá em Eclesiastes 12, né? O pó volta ao pó, o espírito volta a Deus, e a alma, que é a gente, que é a consciência, que é a percepção, que é a personalidade, né? Que é o Rafael, o Mateus, vai para o paraíso ou para o Hades até a ressurreição. Na ressurreição, Deus vai restaurar o corpo e a alma volta para dentro do corpo e a pessoa vai viver igual está vivendo hoje. Vai ser um corpo completinho, com alma, espírito, tudo dentro dele, com a diferença que é um corpo igual ao corpo que Jesus tem, um corpo que não envelhece, não estraga, não apodrece mais, né? A gráfica Folha de Ouro perguntou de novo, ó, em 2 Tessalonicenses está escrito que a vinda de Cristo será precedida do anticristo? Precedido significa antes ou depois? Jesus arrebata antes ou assim que o anticristo aparecer? A vinda de Cristo será precedida do anticristo, ou seja, o anticristo vem antes. Cristo vem depois. Então, o anticristo precede Cristo. O anticristo vem antes de Cristo. O anticristo vai vir, vai tocar o terror na terra, vai matar um monte de cristão, vai perseguir a igreja, vai sofrer as consequências da punição do juízo de Deus nas trombetas e nas taças, e depois é que Jesus arrebata a igreja no dia que Jesus voltar na batalha do Armagedon para derrotar o anticristo. Então, o arrebatamento é no dia da batalha do Armagedon. É no final, e não no início. Final. Exato. E a Bíblia mostra em vários versículos que é no final, quando fala que ao tocar da última trombeta, quando aparece também lá em Apocalipse, ela não dá a entender que é antes e nem durante, mas que é no final. Exatamente. Ou seja, a gente vai estar aqui na grande tribulação. Vamos estar. Firme e aí, forte. cara. Tem que preparar o lombo e ficar resiliente para aguentar. A gente acha que essas coisinhas que a gente está vivendo aí é dureza, a gente às vezes fica reclamando da vida. E são coisas que os discípulos de Jesus já enfrentaram, né? Os discípulos de Jesus todos foram perseguidos e mortos, né? É verdade. Querendo ou não, por mais que a gente esteja passando pelo coronavírus e é ruim, a gente está até mais fácil. Tem internet, tem computador, tem TV a cabo. Você pode fazer um monte de coisa dentro da sua casa ainda. No Apocalipse você não vai ter isso. Você vai enfrentar um sofrimento mesmo. E com pão a R$ 55, né? Verdade. É isso aí. Então, vai ser pedir a graça de Deus pra gente suportar isso daí. E também ir treinando, né? Se a gente não suportar o que está acontecendo com o corona, imagina quando acontecer a grande tribulação. Aí vai ser bem mais complicado o negócio. E aí que vai ser testado realmente se a pessoa é crente, porque vai ser presa, vai ser morto, vai passar fome, essas questões. Por isso que Jesus fala que nesses momentos, muitos vão abandonar a fé, trair cristãos, né? Entregar os próprios irmãos. Então, isso é uma coisa que vai acontecer. Gente que está na igreja hoje vai falar que a gente vai entregar a gente, né? E gente que estava orando com você no ano passado vai te dedar no ano seguinte. Então, a coisa vai ficar muito complicada. Vai. Aí, ó, mais em Filipenses. Cadê?
fala que Jesus pouparia daqueles dias da tribulação. Como fica essa questão? O poupar da tribulação, que é a mesma situação lá de Apocalipse 3:10, que fala para a igreja de Filadélfia, que vai poupar a igreja da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, é a parte das trombetas e das taças que não vão afetar os cristãos. Então, as pragas que forem ser derramadas, sempre você vai ler lá em Apocalipse, mas aquele que tinha o selo de Deus sobre a testa não era para danificar, não era para matar, não era para prejudicar, porque isso é o juízo de Deus sobre o ímpio. Agora, também fala em Apocalipse que o anticristo vai perseguir os santos e vai vencer os santos e proíbe até a gente reagir contra o anticristo, né? Hoje, se um bandido entrar na sua casa, você pode pegar sua arma e dar um tiro na cabeça dele, é legítima defesa, isso não é pecado, Deus permite. Quando for na tribulação, os soldados do anticristo, a polícia for na sua casa te prender, você não pode reagir. Lá ainda, quando fala que a gente vai passar por esse período de perseguição, nos proíbe de reagir à prisão religiosa. É isso aí. Ô, Matheus, tem a última pergunta aí do Alexandre Louis, do tio Xode, mas eu acho que não vai dar para responder, porque já entrou nos minutos finais. Então a gente vai ter que despedir do pessoal. Aí qualquer coisa depois você envia a resposta para ele no inbox e tudo mais. A dos 144 mil também não vai dar, porque também está acabando o tempo. E eu acho que agora já chegou a hora da gente despedir já. Você pode só responder se sim ou que não nessa gráfica da Folha de Ouro aí, porque o tempo está acabando. Não são só os 144 mil. O selo de Deus, a gente vê lá em Efésios, capítulo 1, que é o Espírito Santo na vida de todos os cristãos. Os 144 mil serão selados para um propósito específico de evangelização. Mas o selo de Deus, esse genérico que fala em Apocalipse, é o mesmo de Efésios 1, que já está sobre nós. Quem é cristão hoje, espiritualmente, já tem o selo de Deus sobre a testa, e o mundo espiritual já reconhece, através desse selo, quem é e quem não é de Jesus. É verdade. Sem contar que 144 mil ele coloca lá as características deles, né? Que são judeus e celibatários. Então não é Exatamente. igreja. Não é igreja. E que está cumprindo um papel específico de evangelização lá. Então, pessoal, infelizmente a gente vai ter que terminar aqui a nossa live, mas em breve a gente vai estar marcando mais uma. Então, vai guardando as perguntas para a próxima. Vai estar disponível lá no YouTube do Amigo de Jesus. Então, depois você entra lá, dá uma olhada, segue aqui também o Amigo Jesus para saber sobre mais lives. Segue também lá o Pastor Matheus e a Betânia Tel, né? Que é o perfil da Betânia Tel. São Leopoldo. Você pode entrar Betânia de São Leopoldo se você entrar lá no YouTube, Betânia de São Leopoldo, você vai ter os vídeos de Apocalipse. A gente tem até uma série de Apocalipse gravada lá. É isso aí, dá lá uma olhada na série gravada. Matheus, muito obrigado pelo convite. Pelo convite não, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Que Deus abençoe no nome de Jesus e que a gente continue aí fazendo mais lives no nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Tamo junto, cara. Deus abençoe vocês todos aí e você também, Rafael. Amém. Obrigado, pessoal, por ter assistido. Cada um, não deu para falar o nome de todo mundo, acho que não deu para ler todas as perguntas também, mas vocês estão aqui guardados no coração. Muito obrigado por vocês terem visto e por ter dado essa moral para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe a live e é nóis. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.